La Asamblea escuchará ahora el discurso del excelentísimo señor José Mario Vaz, presidente de la República de Guinea-Bissau. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia al estrado. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Mario Vaz, presidente de la República de Guinea-Bissau, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Tiene usted la palabra, excelencia. Senhora Presidente, Excelência, senhores chefes de Estado e de Governo, senhor Secretário-Geral, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, gostaria de dirigir as minhas primeiras palavras a Vossa Excelência Senhora Maria Fernanda Espinosa Garcês, felicitando-a pela sua eleição como Presidente da 73ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Asseguro-lhe, Senhora Presidente, de que pode contar com a total cooperação do meu país, a Guiné-Bissau, no exercício das suas funções. Senhora Presidente, permita-me agradecer ao seu antecessor, o Sr. Miroslav Lajčák, pelo excelente trabalho realizado durante o seu mandato. Gostaria, igualmente, de realçar o trabalho que está a ser feito pelo atual Secretário-Geral, Sr. Engenheiro António Guterres, pela forma inovadora como tem liderado o Secretariado, o novo impulso que tem dado à organização a fim de melhor enfrentar os desafios globais, reforçando assim o multilateralismo. Com efeito, a sua visão do papel unificador da nossa organização, da afirmação e aplicação dos princípios contidos na Carta e da responsabilidade coletiva que cabe a todos os Estados-membros no estabelecimento de uma paz global duradoura, reforça a nossa convicção de que, sob sua liderança, as Nações Unidas estarão melhor preparadas e capazes de contribuir nos próximos anos para o advento do mundo mais justo e equitativo. Senhora Presidente, no dia 24 de setembro foi celebrado o centenário do Presidente Nelson Mandela, Madiba. Foi uma oportunidade para refletirmos sobre a vida e obra deste grande humanista, o ex-presidente sul-africano, que foi um exemplo de coragem, de abnegação e da tolerância. Mandela lutou pela liberdade, justiça, democracia e por uma sociedade onde todas as pessoas possam viver juntas em igualdade e harmonia. Uma grande lição que deve continuar a servir de fonte de inspiração para nós e para gerações vindouras. Senhora Presidente, Excelências, senhores chefes de Estado e de Governo, no seu último relatório sobre as atividades da organização, o Secretário-Geral recorda-nos de que para muitos povos a paz ainda é um objetivo difícil de alcançar. Como dizia o saudoso Kofi Annan, a paz é um sonho pendurado. De facto, muitos conflitos persistem no mundo e muitas pessoas continuam a sofrer os estragos da guerra. Muitas mortes, incluindo crianças e milhões de pessoas que são forçadas a abandonarem as suas casas, as suas cidades, deixando parte da família e os seus pertences conquistados com o trabalho de uma vida em busca de asilo. Não podemos ficar indiferentes a tanto sofrimento
e desespero de milhares de pessoas, entre as quais crianças em busca de proteção e asilo, principalmente na Europa. A situação na Palestina, bem como do Iêmen e da Síria, continuam a ser uma fonte de grande preocupação pela comunidade internacional. No continente africano, subsistem tensões internas, atividades de grupos terroristas, particularmente no Sahel, e que estão a semear o medo no seio da população e impedir que os respectivos governos se concentrem nas questões de desenvolvimento e criação de melhores condições de vida para os seus cidadãos. As alterações climáticas têm causado secas e inundações, cada vez mais frequentes em várias partes do globo. Um grande número de países insulares é confrontado aos riscos de desaparecimento por causa da elevação do nível do mar. Estes desafios exigem de todos nós esforços, novas atitudes e comportamentos mais responsáveis, sobretudo o respeito escrupuloso pelos compromissos decorrentes do Acordo de Paris. Senhora Presidente, acredito que todos nós temos uma obrigação face à Carta das Nações Unidas que subscrevemos e que devemos respeitar, seja em que circunstâncias forem, porque os princípios contidos nela servem de fundamento e base de uma ordem mundial assente em regras, nomeadamente o princípio da resolução pacífica dos diferentes, a não ingerência nos assuntos internos de outros países e multilateralismo como pedra angular para a construção de paz e seguranças internacionais. Vivemos numa aldeia global, onde todos são responsáveis, não apenas pelo que acontece no seu próprio território, mas dada a interdependência dos países, as políticas nacionais de uns podem afetar gravemente todos os outros, o que exige uma responsabilidade partilhada. A este propósito, não posso deixar de referir a questão da reforma do Conselho de Segurança, nomeadamente a melhor representação do continente africano com vista ao reforço da legitimidade deste órgão principal das Nações Unidas. Senhora Presidente, Excelências, senhores chefes de Estado e do Governo, minhas senhoras e meus senhores, queria aproveitar esta magna Assembleia para partilhar de forma sucinta o estado da atual situação política na Guiné-Bissau, bem como os resultados alcançados. Em abril último, em Lomé, Togo, nós, os chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, tomamos uma importante decisão para a saída definitiva do impasse político-constitucional que prevalecia no meu país há mais de 3 anos. Enquanto chefe de Estado, em nome da consolidação da paz e a estabilidade no meu país e da sub-região, dei andamento às recomendações saídas da Conferência, nomeadamente nomeação do primeiro-ministro de consenso, marcação da data para a realização de eleições legislativas a 18 de novembro de 2018. Estas recomendações foram implementadas integralmente, tendo resultado no seguinte: a formação de um governo de inclusão ao abrigo do Acordo de Conakry, a reabertura da Assembleia Nacional Popular, a prorrogação do mandato dos deputados, eleição dos membros da Comissão Nacional das Eleições CNE, aprovação do programa do Governo e do Orçamento Geral do Estado. Senhora Presidente, os últimos progressos políticos e sociais testemunham de que o povo guineense, as Forças Armadas, juntos mobilizados, disseram basta à instabilidade e rumo ao caminho da paz e do desenvolvimento.
O processo eleitoral para a realização das eleições de 18 de novembro está em curso, tendo iniciado o recenseamento no dia 18 do corrente, embora com algum atraso por razões técnicas e financeiras. Devo salientar que, pela primeira vez na história da democracia guineense, uma legislatura chegou ao fim, sem interrupções, originada por golpes de Estado e outros incidentes. Assim, no dia 30 de agosto passado, o Conselho de Segurança testemunhou avanços positivos na estabilidade política do país. De referir, tal como nos relatórios anteriores, foi felicitada a atitude republicana das Forças Armadas, cujo empenho ao dever cívico tem sido notável nos últimos anos. Aproveito esta tribuna para apelar perante a comunidade internacional aos membros do Conselho de Segurança com prerrogativas exclusivas nesta matéria, em nome da justiça e da concórdia nacional, que sejam levantadas as sanções que foram aplicadas a alguns oficiais das nossas Forças Armadas. Tal decisão, há muito desejada e esperada, ajudaria também na consolidação das instituições democráticas e da paz duradoura no nosso país. Senhora Presidente, senhores chefes da delegação, a paz é fundamental para que o desenvolvimento tenha sucesso. Mas a paz não é apenas a ausência do conflito armado. Não pode haver paz quando uma grande maioria, se não a maioria da população constituída por mulheres e jovens em particular, não são suficientemente valorizados. Quando a sua educação é considerada de menos importância, quando a sua contribuição para o crescimento econômico do país não é reconhecida e remunerada pelo seu justo valor. Quando as mulheres não ocupam em paridade com os homens funções de destaque, ignorando que a mulher constitui o pilar da sociedade. Recentemente, no meu país, deu-se passos significativos no sentido de garantir a representação equitativa entre homens e mulheres. O Parlamento da Guiné-Bissau aprovou uma lei que garante a cota mínima de 36% da representação das mulheres a nível de cargos elegíveis, sobretudo na Assembleia Nacional Popular e no Governo. Eu, enquanto Presidente da República, garante da equidade e da unidade nacional, estou particularmente satisfeito e grato a estes progressos nacionais. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de concluir reafirmando o compromisso do meu país, a Guiné-Bissau, com os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e com o papel importante, único e insubstituível desta nossa organização. É preciso unir forças para melhor gerir a globalização, erradicar a pobreza, a fome, combater as grandes endemias, garantir educação e água potável para todos, na perspectiva da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no horizonte 2030. Sejamos solidários e demonstremos a nossa compaixão por aqueles que fogem da perseguição, guerra e miséria, sobretudo migrantes e refugiados, vítimas de crises políticas e de calamidades naturais que desesperadamente batem às nossas portas. Num mundo solidário e fraterno, estaremos em melhores condições de preparar um futuro melhor para as gerações vindouras. Muito obrigado. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al excelentísimo señor Mario Vaz, presidente de la República de Guinea-Bissau, por la declaración que acaba de formular, y ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras acompañamos al jefe de Estado.